Fala nação, no vídeo de hoje vamos falar sobre Marcos Braz expondo o motivo da demissão do Felipe Luiz, Leila cutuca o Flamengo em evento da CBF, Pedrinho, presidente do Vasco, chama BAP de arrogante e critica John Textor, e sem falar que a bruxa tá solta no ninho do urubu, e mais uma lesão, e o Flamengo decide contratar novo lateral de até 59 milhões de reais. Então fica comigo até o final para ficar por dentro, de todas essas novidades que está acontecendo no mundo do futebol no Mengão. E se você não é inscrito no canal, você já sabe, se inscreva no canal, deixa seu like e acione o sino de notificação para receber notícias em tempo real. Então vamos começar. Vou começar falando sobre o ex-presidente Marcos Braz, que abriu o jogo sobre a demissão do Felipe Luiz. Na verdade é coisa que a gente já sabe. Segundo ele, a saída não foi por desempenho, mas sim porque o treinador tinha um carimbo, da gestão passada do Rodolfo Landim. Ou seja, a nova diretoria simplesmente queria alguém da sua confiança. E aí com isso veio o nome do Leonardo Jardim, que assumiu o comando do time rubro-negro. E aqui, galera, é minha opinião. Primeiro ponto, sabemos o porquê que o Marcos Braz anda ultimamente na mídia. Ele está concedendo entrevistas, indo em programas de TV, podcast o tempo todo. E sinceramente, essas coisas que ele está falando são mais para o nome dele estar em evidência por conta da política e por ele estar almejando um cargo público e usar a instituição como trampolim, como ele fez da última vez, para conseguir seus votos. Porque antes ele estava até sumido, fora dos holofotes, até porque falar de Remo não dá notoriedade. E outra, todo mundo sabe que o BAP nunca escondeu seu desejo de ter o Leonardo Jardim como treinador. Tanto é que, quando teve a oportunidade, o BAP fechou com o treinador. E quando o BAP assumiu o comando do Flamengo, ele não mandou embora o Felipe Luiz. Por quê? Porque naquele momento o Felipe Luiz estava ganhando e continuava ganhando e não teria como tirar o treinador naquele momento. Porque as vitórias em si falam mais do que as derrotas. Mas depois o Felipe Luiz enrolou para assinar a renovação de contrato. Ele estava de olho no Chelsea e com isso ele passou a evitar o Flamengo, achando que seria anunciado pelo Chelsea. Só que o BAP deu um ultimato naquele momento e foi quando, no mesmo período, o Chelsea fez uma proposta para ele, que se ele quisesse assumir o Chelsea, ele ia começar com um time menor, de menor expressão. Só que o Felipe Luiz não aceitou isso. Foi quando o BAP deu o ultimato para ele, falou: se você não assinar até dia tal, não adianta me procurar que eu não vou te contratar, não vou assinar contrato, esquece. Foi quando que ele viu que estava sem possibilidade e o Chelsea fez a mesma coisa que ele fez com o Flamengo, que ele voltou atrás da sua decisão e assinou com o Flamengo. Essa é a história real e todo mundo sabe disso, tá escancarado aí. Mas não, ele fala que só mandou embora porque não era da gestão. Não faz sentido. Tanto é que não faz sentido porque o BAP continuou com o Felipe Luiz, deu a oportunidade. O trabalho não foi bom, depois pós as férias, que o próprio Felipe Luiz fala que não conseguiu encaixar o time e não sabia mais o que fazer, e com isso o BAP decidiu desligá-lo. Enfim, essa é a realidade, está pública para todo mundo e todo mundo já sabe. Então o que o Marcos Braz fala não é nada de novo, mas também não para por aí, porque teve provocação da presidente do Palmeiras, da senhora Leila Pereira. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, mandou uma indireta, bem direta para o Flamengo. Segundo ela disse que tem clube se achando Real Madrid, mas um Real Madrid da Shopee. Pois é, engraçado. Todo mundo entendeu para quem foi. O clima está esquentando forte nos bastidores novamente, quem diria, E o que eu acho engraçado é o seguinte, que quando o nome dela, até então, mandatária do Palmeiras, saiu na mídia, no caso do INSS, ela desapareceu, ficou calada, sumiu da mídia, não citava o Flamengo em nenhum momento, foi até chamada para a CPI do INSS para dar esclarecimento e milagrosamente conseguiu um habeas corpus para se livrar do interrogatório. E o que é engraçado é que quando surgiu a tal manipulação das bets, ela foi a primeira a querer ir na CPI e prestar esclarecimentos. Enfim, sempre a hipocrisia reina. Talvez ela precisasse olhar mais para ela, Palmeiras e Vasco,
do que para propriamente o Flamengo. Mas também, nação, eu entendo ela precisa bater em quem é grande, porque quem é grande é o que dá notoriedade e visibilidade. E não acabou. Agora vem o Vasco, né? O presidente do Vasco, Pedrinho, também partiu pra cima do Flamengo. Na verdade, do BAP, né? Chamou o presidente do Flamengo, BAP, de arrogante e prepotente. Disse que colocaram em dúvida o caráter dele e do elenco e até do próprio treinador. Então, o Pedrinho disse isso porque o BAP falou que com tantos lugares para pegar empréstimo, ele pegou justamente com a Crefisa, aquela que tem um dos maiores juros do mercado. Mas, pasme, para o Pedrinho, os juros foi mais baixo do que a maioria dos grandes bancos do Brasil. E em seguida, o Palmeiras ganha de 3-0. E com isso, o Pedrinho não gostou das falas do BAP e disse que ele duvidou do caráter do próprio Pedrinho e do elenco e da comissão técnica. E com isso, o Pedrinho argumentou que ele seria muito, entre aspas, né, filho da mãe em fazer isso. E como que ele ficaria diante do treinador, que ele ia chegar até o treinador e ia pedir, né, para perder a partida, do elenco e com a própria torcida. E ainda soltou, né, assim não dá para confiar numa liga de clubes no Brasil. Ok, velho. Assim, ó, ou seja, calma, vamos lá. Ou seja, o futebol brasileiro tá virando um campo de guerra fora das quatro linhas. Então, vamos lá. Por que o BAP insinuou isso? Eu não concordo, mas enfim, velho, é guerra dos bastidores. Por exemplo, a Leila vive atacando o Palmeiras, ou a Leila vive atacando o Flamengo o tempo todo. O BAP revida como? Nos bastidores. Apenas. Como o Pedrinho é honesto e tudo mais, o que eu vejo é o seguinte: tá muito nebuloso essa parte entre Crefisa, Leila, o filho do marido da Leila e o Vasco. E aí o que o BAP fez? Vou jogar no ar aí, ué, porque é muito estranho. Como que, se vocês pesquisarem, um dos maiores juros do mercado é da Crefisa. E do nada ela cede um empréstimo a juros baixos. Ela tá muito bondosa ultimamente, viu? Por isso que gerou isso tudo. Mas enfim, ele comentou também, né, sobre o John Textor e disse que o Textor causa um dano imenso ao Botafogo, porque a SAF tem que vir para sanar as dívidas, reerguer os times e não o contrário, aumentar ainda mais as dívidas e não se preocupar em pagar quem deve. E não é de hoje que o Textor comenta sobre o Pedrinho ter conseguido tirar 77 Partners do comando do Vasco. E com isso o Pedrinho sempre rebate dizendo que se continuar assim, só vai aumentar o número de clubes falidos, coisa que é verdade também no Brasil. E realmente eu concordo com o Pedrinho por ver que a única SAF no Brasil, as únicas, né, SAFs que realmente não dão prejuízo, é Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino é comandado por uma multinacional, e a segunda é o Bahia. Esses são os dois clubes. E o Bahia é comandado pelo grupo City. Então, esses são os únicos dois clubes que eu sei que realmente não causa dano ao futebol. São essas duas. Se tiver outra, eu desconheço. Enfim, se tiver outra SAF, deixa aqui nos comentários que estarei lendo e fixando. E mudando de assunto, agora dentro de campo, a preocupação total no Flamengo. O volante Jorginho sofreu uma lesão muscular e tá fora da estreia da Libertadores. E não é só ele não, tem Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Alexandro e Saul também são dúvidas ou desfalques para esse jogo. Ou seja, o Flamengo vai para altitude contra o Cusco, cheio de problemas e desfalques, né, no caso. Mas no atual momento eu estou mais tranquilo quanto a esse jogo. Por quê? Porque o Cusco não é um time forte e o maior adversário nessa partida, acredito mais que seria a altitude do que propriamente o clube, o time, né? O que mais me preocupa é a questão do Brasileirão no momento, porque não podemos deixar o Palmeiras distanciar tanto assim, e com isso precisa e necessitamos de ter todos os jogadores saudáveis, né? E aptos ao jogo para conseguir os 3 pontos e não deixar o Palmeiras disparar, porque se abrir uma longa vantagem para retirar essa quantidade de pontos é difícil. Então é isso. E para fechar, né, o Mengão já se mexe no mercado, porque o Alexandre ainda continua machucado e com seus fim de ciclo. O Ayrton Lucas, vocês já sabem, se ele pensar em tocar na bola, ele já tá errando e sendo vaiado.
E com isso a diretoria quer contratar um novo lateral esquerdo e o investimento pode chegar a ter as casas dos 59 milhões de reais. Com o aval do Leonardo Jardim, os principais nomes no radar são Ayrton Costa, do Boca Juniors, e o Wellington, do Southampton, que ele era um ex-jogador do São Paulo. Entretanto, né, o nome da vez é o Ayrton Costa, é o que mais agrada a comissão técnica. E com isso o Flamengo procurou o Boca e o Boca está pedindo cerca de 29 milhões de reais pelo jogador de 26 anos. Sem falar também, né, que o Ayrton Costa vê com bons olhos a transferência para o Mengão e vamos ver o que vai dar. Enfim, o que vocês acham de tudo isso? A diretoria acertou na troca de técnico e esse clima pesado entre os clubes preocupa bastante nos bastidores? Então comenta aqui embaixo porque vamos debater as ideias. E no mais, vou ficando por aqui. E se você chegou ao canal e não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, assine o sino de notificação e dê o like, porque isso ajuda bastante para o vídeo ser entregue a mais pessoas. E no mais, tamo junto, nação. Valeu, falou, fui!